Sejam muito bem-vindos à apresentação do número 4 da revista Grota. A apresentação possível, não é? Aí está, publicidade. A apresentação possível nestes tempos já de desconfinamento, mas ainda de cuidados. Temos aqui um painel fantástico que participou aqui na Grota. Temos o Nuno Costa Santos, o diretor da revista Grota, o nosso melancólico escritor, poeta, cronista, radialista, também um pouco com a crónica. Malabarista. Malabarista, trapezista, domador de leões, etc. Trabalha também em televisão, o verdadeiro homem dos 7 ou dos 79 ofícios. Temos aqui também a Sara Leal, também uma continental que veio para os Açores desde muito cedo, professora e produtora de cinema, responsável nesta revista pelo ensaio fotográfico que, aliás, uma dessas fotos é a própria capa da revista Grota. Autora também do documentário Fazer Versos Dói, de José Henrique Santos Barros, que temos também um texto de Vítor Ruidor sobre esse mesmo documentário. Tem um novo filme sobre a Feijã de Santo Cristo. E tanto o Nuno como a Sara organizaram o segundo encontro arquipélago de escritores, que é um projeto irmão, digamos assim, desta revista Grota. Temos também connosco o Daniel Rocha, mais um continental, de Gouveia, na Guarda, formado em línguas modernas e no ensino de português. Frequenta atualmente o mestrado em teatro e gostava também de perguntar, eventualmente, o porquê desse interesse, ou essa frequentação do mestrado nesta altura, qual foi o interesse dele. Já publicou também livros de poesia e de contos. No número 4 da revista Grota tem um texto chamado Na Penúria e traduziu os poemas do nosso poeta holandês Lúcio Verte. Eu, não interessa muito, sou o coordenador editorial da revista, o Picuinhas, da Grota, que tenta que isto fique tudo certinho e arranjadinho, e escreve umas coisinhas e coça-se nos tempos livres. E é basicamente isto. Eu passaria a palavra ao Nuno, porque a minha voz não é assim tão bonita para se ouvir durante muito tempo, e gostava de, sendo que este número também foi trabalhado um bocado, como são todos, e hoje em dia é assim, virtualmente, gostava de saber da voz do Nuno, o que é que significa termos o número 4 da revista Grota, o que é que significa este já longo percurso que temos feito também em prol da nossa cultura literária, não só, que também com estes tempos de confinamento, obviamente, que sente-se ameaçada, não é assim? O que é que significa para ti este número 4 de uma Grota? Antes de mais, acho muito curioso ser entrevistado por ti. Está aqui um lado Exato. divertido, muito provável. Mas vamos então ao osso da questão. Eu estou para já muito contente de termos chegado ao número 4 da revista, porque quando uma revista literária nasce, fica logo, enfim, pelo menos na cabeça dos leitores, a expectativa de não chegar ao segundo número. E nós conseguimos chegar ao quarto número, já estamos a planear o quinto número. E o que é que esta revista é? Esta revista pretende valorizar o jardim literário açoriano e parte da convicção de que se não somos nós a cuidar dele, ninguém mais vai cuidar dele. Vimos de uma tradição de várias gerações que, enfim, fizeram suplementos, juntaram,
enfim, aglomeraram as pessoas de várias ilhas, as pessoas que não estando nas ilhas estão ligadas ao imaginário açoriano, e queremos continuar isto de uma forma própria. Tudo isto partiu um bocadinho de uma conversa que eu tive com o João Pedro Porto, que é um cúmplice deste grande projeto. Estávamos num café e pensámos, temos que fazer alguma coisa porque há um vazio a preencher. Um vazio neste domínio, dessa aglomeração, desta ideia de arranjar uma plataforma comum para as várias vozes açorianas, e não só, várias vozes que queiram publicar a partir deste lugar no meio do Atlântico, que no fundo é um lugar de encontro. E essa ideia é projetada e concretizada nesta revista e, como tu disseste há pouco, no encontro Arquipélago de Escritores. Eu gostava de dirigir ao Daniel, para já, aquela pergunta inicial do porquê de ter enverdado pelo mundo do teatro. E depois eu mencionei o facto curioso de, por acaso, estarmos vocês serem 3 continentais que têm esta ligação, o Nuno e a Sara. Espera aí, isto é uma coisa que tem que ser um bocadinho. Esta conversa, isso não é bem assim, o Nuno e a Sara tendo essa ligação umbilical aos Açores. As minhas grotas são açorianas, os meus pais são açorianos, quer dizer, não. Exato. Ideia, propriamente. A Sara exatamente. Mas, e desde pequena também me considero açoriana. Sim. Pois é isso. E queria obter. Não fica em lugar nenhum, não é? Porque também não. Quer dizer, tenho família no Porto e a minha família, pronto, a maioria delas está lá. Mas quer dizer, fico naquele limbo, não é? Que é comum a estas pessoas, que é quando estás num lado és o açoriano, quando estás no outro és o continental. É terrível. Pois, acho interessante esta ligação que todos temos aos Açores. O Daniel, portanto, é da Guarda, entrou na grota a convite do Nuno. Gostava de saber qual é que é a ligação dele com os Açores, se já cá veio, se gostou, se não gostou, se recomenda, agora nestes tempos de desconfinamento, em que vamos precisar de algum turismo, qual é que é a relação dele com os Açores? Olha, boa noite a quem nos está a ouvir. Começo por aí. Eu ia dizer, enquanto estavam a provar essa autenticidade açoriana, eu ia dizer que tenho uma garrafa de aguardente da Graciosa, portanto também sou açoriano, nem que seja pela goela. E portanto eu recomendo sempre as queijadas da Graciosa, portanto eu falo sempre das queijadas da Graciosa, e estive lá há cerca de, se não me engano, 15 anos. E isso foi uma das boas experiências que tive em termos de viagens, porque realmente, para quem é do continente e não conhece os Açores, é uma experiência fabulosa. Portanto, naquele estado, nós dizíamos que não acontecia quase nada. Portanto, e este quase nada era no sentido positivo de dizer que acontecia tudo, nós respirávamos, estávamos numa tranquilidade enorme e então foi das melhores experiências que tivemos. Fui lá com um coro, portanto, com o Coral de Letras da Universidade de Coimbra e, portanto, um grupo de 30 pessoas a passear pela Graciosa, portanto, foi muito, muito interessante. Claro que primeiro fizemos escala na Terceira e na Praia da Vitória e, portanto, digamos que foram meia dúzia de dias muito bem passados. Ok, boa. Deixa-me só aqui fazer aqui uma contigo e aproveitar para te perguntar, Daniel. Para já tu vives em Gouveia, na Serra da Estrela, tens feito várias coisas na área cultural, fazes teatro,
Mas tens enfim, uma ligação já antiga com este poeta que traduziste para a Grota, que é o Lucebert, um dos grandes poetas holandeses do século XX, e que, juntamente com dois holandeses, não é, radicados em Portugal, fizeste a tradução e tivemos a sorte de ter esse dossiê Lucebert nesta revista Grota número 4. Sim, o Lucebert. Olha, nós aqui em Gouveia temos o problema da interioridade, que nestes tempos de Covid foram fantásticos, portanto, não vinha cá ninguém, portanto, nem o vírus veio muito para este lado. E então temos também um local que se chama Quinta das Sonhas, que é um empreendimento turístico, chamemos assim, que pertence a uma família que está em Gouveia há cerca de 20, 25 anos. Entretanto, tendo essa base familiar aqui, o Jos e a José, portanto, o Jos, que é tradutor e que é pintor e que foi professor de linguística na Holanda, e a José, que é a esposa, quando vieram, quiseram aprender português, quiseram continuar a aprender português. E eu, na altura, nestas minhas vidas de quase trouxa que anda a tentar ganhar a vida, estava a dar aulas no centro de explicações onde eles se deslocaram. E a partir daí foi muito curioso, porque eles quiseram transformar-se em autênticos portugueses. Portanto, eles não vieram para Portugal para viver afastados das pessoas, para estarem longe. Portanto, eles quiseram aprender a falar português. E então, uma das regras que eu lhes impus no primeiro dia foi que, se querem aprender português, só vão falar português. Obviamente que havia momentos em que tinha de haver a interlíngua, em que tínhamos de estabelecer ali algum tipo de explicação, mas eles eram e são alunos, neste caso já não são alunos, neste caso são pessoas muito interessadas e que muito facilmente fizeram amizades, desde pessoas mais simples até pessoas mais, digamos que mais difíceis. Eu vou-lhe chamar mais difíceis. E, portanto, têm uma forma de viver que faz deles autênticos portugueses. Só para verem, eles festejaram o Campeonato da Europa de Portugal em 2016, portanto, são portugueses. E começou aí esta história, porque Lucebert tem uma frase muito, muito importante que fala sobre aquilo que é frágil e que é importante perceber, que é importante proteger porque é valioso, e foi daí que nasceu a primeira tradução. Portanto, começámos a traduzir na sala de aula, e a partir daí ele apresentou-me o Lucebert, eu gostei daquilo que o Lucebert trazia, também é um escritor do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, é um experimentalista e, portanto, tudo nele se conjugava para que fosse uma boa aposta, mas difícil. Mas difícil. Voltando aqui a mostrar a Grota, eu digo que este diálogo, de certa forma, com a Holanda literária, vem no seguimento de vários outros diálogos que nós já tivemos com outros países. Já tivemos um diálogo com a Irlanda no primeiro número, já tivemos um diálogo com a Galiza, já tivemos um diálogo com a literatura de Porto Alegre, e neste momento temos este diálogo com a Holanda. Mas de outros destaques também se faz a revista Grota. Queres filtrar alguns, Diogo? Aliás, isso que estavas a dizer do facto de já termos tido várias vozes de vários países aqui, eu acho que quantos países há cá no mundo? Há mais de 200, não é? Portanto, vamos contar se calhar com mais de 200 grotas, não é? Parece-me justo que cada país tenha a sua voz na grota.
Portanto, a Letras Lavadas pode já contar com 200 números. Se calhar não já connosco, nós já não vamos ter idade para isso. Mas em termos de destaques, temos por exemplo, o discurso de aceitação de Joel Neto, do prémio que recebeu. Sim, um discurso interessante porque é uma peça literária, é uma peça em que o Joel diz que teve uma segunda oportunidade neste regresso aos Açores de, enfim, consolidar, digamos assim, a sua voz de romancista. Teve tempo e essa disponibilidade para escrever e para escrever um livro, primeiro o Arquipélago e depois A Vida no Campo, que são livros que são o Joel encontrar o território ideal para a sua literatura. Eu queria salientar este texto, que em si é uma peça literária. Sim. Mas se quiser, eu posso pegar na palavra e falar do destaque que nós demos a Tempos Barros, que é um dos nossos inspiradores. Sim, e acho que seria importante também falar principalmente do nosso entrevistado e também ligar isso à organização que tu e a Sara fizeram do Arquipélago dos Escritores, porque o nosso entrevistado é justamente o Vanberto Freitas, uma personagem literária importantíssima na nossa região e que também foi homenageado no Arquipélago dos Escritores, e estendemos isso, essas homenagens também aqui à revista, a este número da revista Grota, e gostava que tu me falasses como é que foi essa homenagem no festival. Tivemos várias conferências, também estive presente, assisti a várias conferências com o próprio Vanberto. Como é que foi esta entrevista com o Vanberto? O que é que ficaste a saber de novo, digamos assim, sobre a vida do nosso querido amigo? Eu já conheço o Vanberto há muitos anos e o Vanberto é uma pessoa, é um intelectual que dá, desde há muitos anos mesmo, atenção a todos os livros, quase todos os livros que vão saindo, ou sobre os Açores, ou de autores açorianos, ou de autores que tenham um imaginário que comunique com os Açores, por exemplo, lusodescendentes. Enfim, é a pessoa, talvez, na crítica literária, que mais atenção deu ao imaginário dos escritores açorianos. Aliás, estou a citar o título de um livro dele. Portanto, esta homenagem é mais do que justa. É uma homenagem que acontece quando ele acaba a série de livros Border Crossings, editada pela Letras Lavadas. E há aqui um ponto que eu quero só salientar. Não era possível haver Revista Grota nem Arquipélago de Escritores, que era organizado também pela Rita Fazenda e pelo Gonçalves, é importante dizê-lo, sem o Vanberto Freitas, sem a sua posição relativamente à literatura, sem ele cuidar do nosso jardim literário açoriano, sem a sua geração toda, Urbano Betancourt, Onésimo Almeida, Eduardo Betancourt Pinto, enfim, tanta gente que nós temos que dignificar com continuidade, mas ocupando um lugar próprio. E nesse sentido faz todo sentido este diálogo, no fundo. Mas de outros destaques também se faz esta grota, porque nós oscilamos entre a tradição e o cânon, se quisermos, e as novas vozes açorianas e não açorianas, como eu disse no início, que querem, enfim, publicar a partir deste território. E, enfim, temos contos do Rui Ângelo Araújo, de André Azevedo Moreira, que não são de cá, mas também temos um excelente ensaio do Almeida Maia, temos um texto a partir das notas diarísticas de um americano que visitou os Açores no século XIX. Vasco Rosa continua a fazer um trabalho excelente de recuperação de textos antigos. Ele é o verdadeiro, ele devia ter todas as condições para continuar a fazer investigação sobre aquilo que se publicou
sobre os Açores ou nos Açores. Ele tem aqui um texto do faialense Florencio Terra sobre o miquelense Ernesto do Canto, ou seja, ele próprio faz a ligação entre as ilhas através da sua pesquisa. Enfim, tanto para desvendar nesta grota, onde realmente há muita poesia, muita poesia. É importante dizê-lo. As revistas literárias também servem para géneros como a poesia, que normalmente não tem muito espaço. E temos a poesia de novos poetas, mas também a poesia de Armando Emanuel, e cá está a poesia de Lucebert, que é uma poesia experimental, como diz o Daniel, e é uma poesia para ser dita. Portanto, eu estou inquieto, como se diz por cá, para haver uma apresentação, enfim, com o público, porque é uma poesia que merece atores, merece público, merece vibração, merece música. É um poeta muito ligado à música também. E eu já agora passo a palavra à Sara Leal, se me permites, Diogo, porque esta poesia que está aqui consagrada na grota também é uma poesia visual, e ela enfim, é a autora do ensaio fotográfico que atravessa toda a revista e que tem a ver muito com a nossa ideia de grota, não é? É muito interessante que a palavra grota não existe, não é usada, não existe no continente, e tem a ver com o vulcanismo e tem a ver com as entranhas da Terra. E a Sara Leal fez um ensaio justamente sobre as entranhas da Terra, neste caso as árvores. Como é que foi isso? Por acaso, a palavra grota, Diogo, eu que vim para cá com 5 anos, conhecia logo no colégio, porque passava lá uma grota, e aquilo até era uma coisa que me tinha algum medo. Não é? As árvores, eu penso que, quer dizer, a poesia visual, eu não gosto muito de explicar as imagens, porque eu acho que elas devem falar por si. Não gosto muito de me pôr nesse papel. Mas o que procurei fazer com isto foi mais um ensaio quase tátil, por assim dizer, sensorial, porque eu acho porque me sinto bem no meio das árvores, porque eu acho que devemos nos aproximar da natureza, porque e as próprias fotos, apesar de ser um formato mais ou menos pequeno, a ideia é mesmo essa, é poder quase tatear e procurar algumas formas, alguns antropomorfismos, não é? Revermos-nos na natureza, talvez provocar alguma reflexão sobre isso, mas essencialmente é isso. A ilha também é mar, mas também é estar cercada de árvores por todos os lados, portanto, foi o que tentei fazer, porque além de estar ligada à ideia de grota, também é algo que nos diz muito respeito, eu acho, o mato, as árvores, a vegetação, enfim, é algo que a mim, pelo menos, me remete para a ilha. Há um texto da Ana Monteiro, estou-me a lembrar, chamado A Geografia do Silêncio, em que ela fala das fajãs, não é? De São Jorge. Fala de Sanguinal. Exatamente. Pois, e justamente sobre isso, e já que falas em imagens, conta-nos mais um pouco, se puderes, ou o que puderes, sobre esse projeto, e também sobre o projeto que vocês dois fizeram parte, do Fazer Versos de Oi, de Santos Barros. Sobre as fajãs, o texto da Ana Monteiro é muito bonito e realmente ela fala dos lugares que a Fajã é uma terra onde não há pressa, não é? E o título do filme também é A Fajã onde o tempo não mora. Portanto, eu acho que é um lugar, até pela sua própria geografia, não é? Porque é de difícil acesso normalmente, ou está sempre colocado numa riba, assim, lá embaixo, não é? É o próprio percorrer até lá chegar, principalmente no que respeita ao Sanguinal ainda mais, não é? Porque é para lá da Fajã de Santo Cristo. O filme que eu fiz é sobre a Fajã de Santo Cristo, que tem um acesso relativamente fácil, não é? Pelo topo ou pelos cumes. Mas a do Sanguinal não, já é mais um lugar mais
perdido no tempo, não é? Ficou absolutamente abandonado depois do sismo de 80 e, portanto, moram lá silvas e silêncio e é muito bonito ver como ela foi lá visitar e fala da escola, não é? Das carteiras, da porta que será que ficou fechada, não é? Portanto, tudo ficou ali parado no tempo. E é uma coisa que se sente um pouco na Fagé de Santo Cristo também, quando eu filmei em 2012, ao longo do ano. Portanto, já foi há algum tempo. Montei o filme bastante mais tarde. E portanto, eu acho que ali uma das coisas... Aliás, eu estava a morar em Nova Iorque quando senti vontade de ir lá fazer aquele filme, porque tinha ido lá de visita há pouco tempo e aquilo não me saía. Eu estava a fazer mais produção nessa altura e aquele lugar não me saía, não é? Da cabeça, pronto, não me saía. Eu remetia-me sempre para lá e eu que até fazia mais ficção e estava mais interessada nesse tipo de formato, de género, vá. Não que documentário não possa ter alguma ficção, mas enfim, isso é outra conversa, não é? A linha entre há sempre uma lente, não é? Há sempre uma perspectiva, portanto é tudo muito relativo, mas de facto senti a necessidade de ir ali e de procurar e portanto foi também o primeiro documentário que fiz como autora, porque trabalhei noutras posições. E portanto fui também nessa descoberta e aliás o filme é um pouco essa descoberta e acho que é importante e é uma coisa que ainda se encontra muito nestes lugares. Também se calhar o Daniel sente isso, não é? Nos lugares mais remotos, não é? Nós aqui se calhar conseguimos sentir para o tempo, se calhar não no centro de Angra assim tanto, não é? Apesar de não ser assim o grande buliço. Mas aqui conseguimos, em todas as ilhas, há sempre lugares onde uma pessoa consegue ter assim esse espaço, não é? E esse silêncio que às vezes até é gritante, não é? Porque há sempre... Por exemplo, as fotografias, procuro que haja algum movimento, sendo que são estáticas, não é? Há sempre há uma folhinha ali, não é? Há um foco que não se vê para lá que parece que apetece tocar na textura da árvore. Há coisas penduradas, parecem barbas ou cabelos. Há fotos também que não entraram aqui, entretanto, porque, enfim, temos um limite de espaço. Há raízes que se amontoam como corpos. Enfim, eu acho que, não sei se é porque eu considero-me açoriana, se é por ser daqui, de absorver não é, todo este imaginário. Eu não sei se eu não seria a mesma pessoa se não tivesse crescido aqui, certamente, porque há coisas que há sentidos que eu acho que se apuram também e acho que não é por acaso que as ilhas têm imensas pessoas e artistas, artesãos de várias artes, não é? E, portanto, que as pessoas sentem essa necessidade de alguma forma também se expressarem, mesmo que seja só para si. Há muita gente que tem tesouros enormes escondidos em casa e que depois descobrem mais tarde. Portanto, isso também é uma descoberta e acho que é importante existirem peças como esta. Isto é uma peça, não é só uma revista. As pessoas às vezes acham que revista é redutor para isto, porque isto acaba por ser um livro também, não é? Mas isto é uma aproximação do arquipélago e do arquipélago ao mundo. Eu acho que é isso que é importante tentar fazer, não é? Porque, tanto como agora neste momento, eu acho que nesta conjuntura em que não é favorável as pessoas se encontrarem, se promoveu tanto o encontro e o encontro de pessoas para lá, além fronteiras, não é? Portanto, nós estamos aqui a falar, se nós estivéssemos a apresentar isto, sei lá, no Faial, as pessoas no Faial estavam lá a assistir e tínhamos convidado, não é? O Daniel estava lá e estávamos lá os quatro, mas se calhar não havia um live streaming, se calhar não havia a mesma, não é, interação, as pessoas não poderiam ter acesso a isto da mesma forma. Portanto, também há essas vantagens e podemos fazer destes lugares e perceber que estes lugares podem ser a nossa base e um centro do mundo também, não é? O próprio Santos Barros, exatamente, que aprofundámos, ele juntava todos os elementos, muitos deles telúricos, açorianos,
várias vivências, mas sempre com sentido de universalidade, não é? Nós descobrimos e aprofundámos o conhecimento da poesia dele, e ele, no fundo, o espírito da Grota é o espírito, enfim, de Santos Barros também, não é? Sim, sente-se perfeitamente isso, que era uma pessoa, perfeitamente um ativista cultural, não é? Que queria fazer, era incrível como eles faziam aquelas edições todas escritas à máquina, com letras diferentes, não é? É incrível ver isso, não é? E que as pessoas se juntavam, quer estivessem aqui no arquipélago, quer não, mesmo com aquela distância e recorrendo à correspondência e tudo mais. Eu acho que é incrível e é um trabalho importante manter, não é manter só essa memória, é revivá-la, porque penso que estava um pouco esquecido e é importante trazê-lo, não é, de volta. Daniel, gostava de fazer duas perguntas. Uma delas é: achas que o Lucebert acharia graça a ser editado numa revista do meio do Atlântico? E por outro lado, gostava que tu dissesses da tua opinião sobre esta publicação, não é? Que recebeste, que tens aí e que certamente percorreste página a página. Ora bem, eu queria acrescentar uma coisa ao que a Sara estava a dizer, porque efetivamente este espaço todo que nós temos, tanto digamos que o silêncio que nos rodeia muitas vezes nos locais mais distantes, também permite uma coisa que cada vez se sentia menos, que é o podermos nos encontrar connosco. Portanto, encontramos-nos com toda a gente e muitas vezes não conseguimos encontrar-nos connosco enquanto indivíduos. E isso é muito bom aqui na Serra e nas ilhas, porque temos sempre um espaço onde podemos olhar para aquilo que fazemos e para aquilo que somos. Isso eu penso que é um diálogo muito interessante e vê que eu não lhe chamo monólogo, também depois para falar desta coisa do teatro. Portanto, é um diálogo que nós estabelecemos connosco, não é por sermos maluquinhos, nem por termos digamos que, outros problemas. Mas esse encontro connosco é muito, muito importante. Depois, aquilo tudo que eu já conheço sobre o Lucebert e aquilo que eu aprendi faltou-me falar de uma professora que também traz aqui um artigo muito, muito bom, que é a professora Patrícia Couto, portanto também outra holandesa, professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, para lá do Ari Post, que também foi professor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, portanto ambos responsáveis pelos leitorados da língua neerlandesa em cada uma das universidades. Portanto, eles contam coisas fabulosas sobre o Lucebert e sobre a forma como o Lucebert via a própria relação com a arte e com o meio. Está nas páginas da Grota, para aqueles que queiram ver, que o Lucebert contactou com a pintura desde muito cedo. O pai pintava paredes, portanto, era pintor. E ele contactava com essa pintura, digamos que mais utilitária. E depois começou a fazer os seus próprios rascunhos, a desconstruir, digamos, aquilo que era o óbvio. Nunca foi alguém, pelo menos enquanto novo, não foi alguém que teve grandes posses, portanto foi alguém que teve que fazer pela vida e lutar um pouco. Portanto, esqueci-me aqui de um pormenor muito, muito interessante. Depois do pós-guerra, ele esteve a trabalhar no Berliner Ensemble, portanto, com o Brecht. Esteve cerca de 6 meses enquanto trabalhava naquela sala de espetáculos e com aquelas peças de teatro. Portanto, agora aconteceu aquilo que é muito improvável. Olha, claro que conheces. Fomos hackeados. Isso é um poema teu, também é um poema teu. Agora ia caindo. Pronto, estava eu a... Isto é sempre... É um dos problemas
do confinamento é que de repente estamos a fazer alguma coisa Claro. e vem o meu João. Entre a literatura e a paternidade. Portanto, portanto o Severo viu-se envolto em grandes aventuras. Portanto, o ser publicado numa ilha, no meio do Atlântico, eu penso que seria um corolário. Para ele seria algo que era fabuloso. Porque, quer dizer, ser publicado nos Estados Unidos é uma coisa normal, digo eu. Para ele. No caso da publicação no meio do Atlântico, é uma coisa muito improvável. E, portanto, dá mais valor ainda à obra dele. Para além, já agora também isto, ele foi viver para a Espanha, viveu em Espanha e tem, efetivamente, uma casa onde a família, portanto, a filha, a Maia, vai recorrentemente e onde está um museu com muitas das suas obras. Portanto, é alguém que foi digamos, eu não sei como me chamo, foi alguém que passou a vida em viagem. E, portanto, eu penso que seria muito bem, mas muito bem acolhida esta publicação. E lá está, entrar em Portugal pela porta dos Açores, portanto, em vez de entrar por Lisboa, entrar, neste caso, pelas ilhas, é muito, muito, muito válido e é muito diferenciador até, porque é um dos grandes poetas da Holanda, portanto, digamos que está lá em cima, portanto, se não é o primeiro, é logo o segundo em termos de importância, e, portanto, a não publicação dele em Portugal é algo que é um pouco estranho para quem depois não conhece a obra, claro, porque quem lê os poemas nota que a imagem é muito importante, portanto a imagem, a pintura está nos poemas, a própria música, o Nuno falava, e é conhecida aquele gosto dele em pintar com música, com jazz, portanto isso é marcante. Mas em parte essa publicação em Portugal ficou resolvida com esta edição da Grota e só aquela pergunta que eu te fiz, eu queria fazer só aqui uma referência, por ter mencionado esta concretização que não precisa de passar por Lisboa, também tem a ver com a filosofia da Grota, na verdade, porque Lisboa, consciente ou inconscientemente, não se interessa muito por aquilo que se vai fazendo fora de Lisboa, não é? E, portanto, na verdade, para ser muito direto, nós não precisamos de Lisboa. Nunca precisámos. E, aliás, toda esta geração da qual eu falei há pouco teve de cuidar, enfim, da literatura que foi produzindo, sempre com esse sentido de universalidade, e na verdade a autonomia dos Açores também se revelou e se revela aí, e na verdade a Grota vem nessa corrente, nessa filosofia. E, só o que é que tu achaste da revista, no sentido de enfim, como leitor de revistas de literatura e revistas literárias? O que é que achaste? Achaste curioso? O que é que achaste? Desta ideia eu enquanto região, literariamente. Eu já tenho lido, obviamente, também pela minha vertente mais académica inicial, portanto, professor de português, o contacto com as revistas e até com aquela revista que é, digamos, uma marca, que é o Orfeu, portanto, e nós, quando falamos em revista, temos que olhar sempre para o início de tudo, ou pelo menos para aqueles... Cá está uma revista que não teve continuação. Estiveram primeiro. Mas também o Fernando Pessoa era demasiado
nós podemos chamar alguém que tem a mania de ter as coisas caras. Portanto, era demasiado apegado ao luxo. O Mário Sá Carneiro era menos prático, imagina, que o Pessoa. O Pessoa é que ia à gráfica. Imagina só. Ele é que era o homem de tratar de tudo. Mas o próprio Pessoa ou algum dos seus heterónimos? Não, e o Alberto Queiro, que não é disponível. Está bem. Pois, sim. Mas só recentrando, o que é que achaste disto? Pronto, em termos de Grota, eu gostei imenso pela própria confluência de estilos, portanto, o juntar de estilos diferentes no mesmo objeto, que depois, no mesmo objeto livro, concordo com a Sara e concordo com o Nuno quando dizem que é um livro, porque é um livro, e esse juntar de diferente dá força à revista, que depois, com a própria imagem, as fotografias da Sara são fabulosas. Esta capa é uma capa que eu já citei numa das aulas de teatro, porque falávamos do próprio, não sei se é um embondeiro, se é outra árvore que reflete muito a arte do boal, portanto o crescimento da própria arte e da própria árvore, e que se nota as raízes fortes que se prendem à terra e que de certa forma destacam esse caráter telúrico, portanto o Nuno já referiu a palavra, mas ao mesmo tempo nota-se que são árvores que se agarram, mas têm que se fazer para agarrar. Portanto, essa imagem é fabulosa. Depois, as entrevistas, os textos poéticos, os textos mais narrativos, portanto, tudo isso faz com que seja uma revista completa. Portanto, nós não podemos olhar, ou eu não consigo olhar para ela e dizer, olha, Nuno, faltou aqui isto, porque não faltou. Efetivamente têm uma substância fabulosa, e depois tudo muito bem articulado, e obviamente que isso é uma mais-valia. Portanto, vocês não têm aqui uma revista, ou melhor, não temos aqui uma revista que passará os próximos 100 anos, até ao número 200, não é? Na prateleira. Portanto, vai ser muitas vezes requerida, vai ser muitas vezes puxada para ler aquilo que traz. Portanto, eu fiquei mas muito agradavelmente surpreendido pela qualidade que está inerente à revista. E não estou a fazer, obviamente, qualquer tipo de bajulação ou coisa parecida. Has de mudar o teu MPA para fazer a transparência, devido a transparência. Olha, Diogo, eu vou-te devolver a palavra. A palavra é importante ser devolvida, não é? Claro. Eu vou-te devolver a palavra, roubei a palavra, para te perguntar duas coisas. Primeiro, para te perguntar como é que a tua editora também, já editaste um romance, a Letras Lavadas, a nossa editora da Grota, tem esta coragem de editar uma revista literária, que, como sabemos, é um objeto, tem uma procura limitada pela sua própria natureza. E, por outro lado, gostava que tu falasses um pouco dos contos que tens aqui. Tu não és só um picuinhas, tu também és um autor e tens aí uns contos bem divertidos. Falas-me disso? Sim, vamos a isso, já que me dás essa palavra. Primeiro, e é um agradecimento que temos que fazer, fazemos todos os anos e este ano também, principalmente este ano em que houve todas estas contingências, não é? Inesperadas, mas o facto de termos já 4 grotas, além do nosso trabalho, tem muito a ver também com a aposta que a Letras Lavadas fez neste formato, particularmente o Anete Rezenes, o Jaime Serra, que faz a paginação. Portanto, é uma aposta contínua, já são 4 números. Este ano, apesar de, ou seja, podia-se esperar, digamos assim, que houvesse algumas contingências devido a
este panorama que está a afetar também o mundo da literatura, mas ainda assim Letras Lavadas manteve-se firme no apoio a este projeto. Depois temos também o apoio das câmaras municipais de Angra do Heroísmo e de Ponta Delgada, têm também sido parceiros deste projeto, a quem nós agradecemos. E se calhar o agradecimento maior a todos os que participam e que participaram em mais um número da Grota, que é um trabalho pro bono que fazemos por gosto, e sem estas várias vozes não seria possível termos 4 números, e se calhar tínhamos ficado no segundo, como a outra revista também já referida. A revista menor, o Orfeu. Exato, aquela que andou por aí, pouco se falou. Eu, relativamente aos meus contos, digamos assim, as minhas pequenas crónicas sobre pessoas inventadas, é apenas uma pequena voz no meio deste índice cheio de nomes consolidados, outros nomes menos conhecidos, mas o que é que vais para o humor? Primeiro porque eu sou parvo. Isto é a primeira coisa. Eu nasci parvo. Isso tem uma grande tradição literária, é verdade. Claro. E acho que também deve ser. Portanto, temos aqui coisas com muito gravitas, temos peças muito intelectuais. E alguém tem que trazer a parvoíce. E pronto, e eu às vezes trato desse assunto. Estás a desvalorizar isto porque, na verdade, o humor que não é muito valorizado na literatura portuguesa, na verdade, esta é que é a verdade, a não ser essa, e depois tivemos alguns casos, Mário Henrique Leiria, o próprio Mário de Carvalho também tem um registro humorístico, mas o Alexandre O'Neill, mas não é um tom muito valorizado, ao contrário do que acontece em países como a Inglaterra e a Irlanda e mesmo uns certos Estados Unidos e um certo Brasil, e tu não tens medo de arriscar esse lado mais lúdico, mais engraçado, mais divertido, não é? Sim, porque lá está, é o que me vem naturalmente. Escrevi uma obra que não era propriamente uma obra humorística, não é? Mas que também, pronto, tem sempre a minha voz, tem sempre uma ironiazinha ali pelo meio, mas é um romance sobre um assunto por vezes até um bocadinho pesado, digamos assim, mas com apontamentos humorísticos, lá está, para cortar um bocado naquela coisa mais pesada. E eu desde pequeno que consumo programas, talk shows, tudo, livros, também é o formato que um dos géneros que eu mais gosto é da literatura cómica, e portanto sempre estive imbuído nisso e tento dar o meu contributo, não é? Claro que essa coisa do cómico depende de pessoa para pessoa, cada um terá os seus gostos cómicos e traduzir isso para a literatura é mais arriscado ainda, mas pronto, tenho há aquele feito. texto também bastante divertido que é o do Luís Rego, não é? Sim. Luís Rego, aliás, queria agradecer também ao Luís Rego e ao Paulo Cabral que estão aqui a servir-nos são a nossa assistência técnica aqui nesta emissão e na própria página da Letras Lavadas. E sim, o Luís tem aqui também um texto com muito humor, e pronto, e tentamos assim, ou seja, como esta revista pretende ser múltipla em termos dos seus conteúdos, pronto, calhou a mim e ao Luís, por acaso nesta edição, tentarmos ser assim um pouco mais leves. Há aqui um ponto, aqui vários pontos que podíamos falar aqui acerca desta revista. Já falámos com a Sara sobre a parte fotográfica, mas a Grota também quer dialogar com outras artes, como a pintura, e o Lúcio Berg também era pintor.
Mas há aqui um texto de Dimas Dimas Lopes sobre Manuel Policarpo, que é a forma como o Vasco Pereira da Costa se apresenta como pintor, e é algo que achamos que é importante esse diálogo. Já falei da Armando Emanuel e da sua poesia cósmica, que é muito engraçado porque é contrastante com a tua poesia cósmica e cómica. Aí uma rima. E agora eu gostava de falar, já que estamos a falar aqui de literatura, cultura, Açores, gostava só de salientar que eu sinto que estas plataformas internéticas têm favorecido o diálogo entre várias ilhas, entre vários eventos, e estou-me a lembrar, por exemplo, do Fringe, que está a decorrer neste momento, que é um evento muito interessante também, com várias disciplinas. Aí está a publicidade. Está a passar, portanto, de acesso gratuito, enfim, no contexto do festival. Também estou-me a lembrar de um texto da Carolina Cordeiro sobre o encontro Pedras Negras, que também teve Harry Costa. Portanto, os Açores acho que estão mais vibrantes. Acho que nesta perspectiva de ligação entre pessoas das várias ilhas e de várias gerações, eu tendo um pouco a valorizar o positivo, não é? E quem faz. Claro. E acho que isso está a acontecer, não é? E o Fringe tem a particularidade de também estar no seu modo virtual, não é? Que é como nós estamos também. Sim. Mas o Terry, o nosso colega das culturas, está a desenvolver um ótimo trabalho, e mandamos um abraço aqui para ele também. Como mandamos para o Walk and Talk, como mandamos para tantos eventos, para a Maré de Agosto, como tantos eventos que infelizmente este ano não se conseguem realizar e que fazem parte já da identidade açoriana. E para mim são eventos irmãos da Garota. E Daniel, como é que está isso? Como é que está a Gouveia e todos os seus arredores neste sentido de acontecimentos culturais, de revistas, livros, teatros, etc.? Bem, Gouveia sofre um bocadinho. Diz, Diogo? Queria só juntar-me ao Nuno e perguntar-te o seguinte, que é, nós estamos aqui a falar sobre o imaginário açoriano que nós temos e que damos a esta revista. Tu, nos teus trabalhos, também tens, ou tentas dar o teu imaginário da Serra da Estrela, ou o imaginário natural que te é mais presente? Essa é uma boa questão. Digamos que no campo do teatro, o que nós, ou pelo menos aquilo que eu escrevo para teatro há 9, 10 anos, portanto, sou digamos que, leitor e assistente e espectador, aliás, de teatro há bastantes anos. E, portanto, fui ganhando também um pouco aquele hábito de arrumar as coisas um bocadinho com o imaginário que nós por cá temos. E realmente muitas das peças que tenho escrito, porque normalmente são peças que vão ser representadas, não tenho escrito coisas muito só para guardar, ou pelo menos coisas um bocadinho mais pensadas no sentido de serem obras mais literárias no campo do teatro. Portanto, há uma ou outra peça que já começo a trazer mais recentemente com esse peso, mas antes era efetivamente ligados às próprias raízes. Eram peças ligadas às raízes de aldeias. Por exemplo, estou a pensar no Manigoto, que é um nome muito, muito curioso, que é uma aldeia de Pinhel, para onde escrevi a Casa da Memória, e que fala efetivamente sobre esse imaginário. É um texto que tem muito fantástico, que é o que há nas aldeias. É muito fantástico, é muito imaginário, e portanto é essa ligação que faço muitas vezes.
E eu, o primeiro texto de teatro que publiquei foi para o julgamento e morte do galo do Entrudo, portanto, que é a expiação dos pecados, portanto, é um momento catártico no Carnaval e que foi mostrado na Guarda em 2011, se não estou em erro, primeiro. E, portanto, tenho sempre essa ligação. Os últimos trabalhos já são um bocadinho mais, lá está, isto deve ser o mal de aprendizagem. Nós aprendemos para depois começarmos a desaprender ou a desconstruir. E os últimos textos já têm sido muito no sentido de provocar alguma mudança. E estou a pensar naquilo que me tem trazido ou pelo menos aquilo que tenho pensado mais nestes últimos tempos, que é uma tradição de teatro religioso em Pousada, também na Guarda, que me cativou por aquilo que eu posso fazer para que aquilo seja diferente daquilo que já foi. Portanto, eu sou de formação católico, não sou papista, mas sou alguém que gosta de pegar naquilo que os textos têm, nos textos, e efetivamente os textos bíblicos e por aí adiante, e gosto de olhar para eles com olhos atuais e com olhos um bocadinho mais abertos. E efetivamente tenho preocupado isso, que é desconstruir um bocadinho a imagem da missa no teatro religioso, que é essa imagem que tem, teatro religioso, deixa-me lá fugir, e transformar aquilo em algo que seja bom para que as pessoas, mesmo as não crentes, vão ver e vão aproveitar algo. Mas é interessante a questão que estás a colocar, e é uma questão muito perseguida ao longo dos anos por Vamberto Freitas, que é a ideia de não ter receio de ligar a arte à geografia. Ou seja, dou um exemplo, a América, os Estados Unidos da América, têm romances que são assumidamente ligados ao lugar. Estou a lembrar-me do Faulkner, do sul da América, do Roth, que fala dos judeus de Nova Iorque, etc. Há um certo complexo, penso eu, da nossa geração em situar e fazer essa ligação da literatura ao lugar. Também estou-me a lembrar dos russos, os grandes autores russos estão ligados aos seus lugares, não é? Portanto, mas há um certo complexo, há uma certa ideia, uma tentativa de situar os romances em sítio nenhum, um sítio abstrato, com personagens com nomes estrangeiros. O Nemésio dizia que a geografia aqui vale tanto como uma história, não é? E de facto isto é um dado, mas achas que esta ideia de local e de fugir ao local é um medo de não ser universal? Na verdade, o local pode ser muito universal, não é? Ou pode ser totalmente universal. E, portanto, esses complexos são complexos, no fundo mesmo. Olha, eu tenho sentido um bocadinho isso, que é muita da poesia moderna, contemporânea, muito do teatro moderno, contemporâneo, tem muita tendência para se situar no meio citadino. Por exemplo, não há aqui muitas vezes a fuga para estes locais de silêncio, para o encontro com o eu fora do meio citadino. Portanto, parece que o rebuliço, o caos, que deve existir só no meio da confusão. E efetivamente, quando olho para a literatura, por vezes vejo que há isso, talvez o apego ou o apelo ao leitor que está, obviamente, nós aqui somos meia dúzia em cada aldeia. Lá embaixo são 1 milhão em cada metro quadrado, isto exagerando. Mas é óbvio que muitas vezes a literatura, e todos sabemos isso, é escrita para grandes massas.
e o apelo do território mais esquecido, por vezes, não é muito cativante, não vende, Claro. não interessa. Gostava de ouvir a Sara também sobre este tema da ligação entre a arte e o lugar. Eu acho que, quer dizer, numa coisa local, ou seja, numa coisa mais contida, se calhar chega-se mais à essência das coisas humanas, o que por sua vez é mais universal, portanto, acho que muitas vezes tem mais impacto porque é mais genuíno, porque a pessoa sabe do que está a falar, porque nomeia, e muitas vezes eu acho que isso acaba por ser mais universal porque há coisas que são universais, como os sentimentos, como não é? Como a vida, como há coisas que falam sobre a vida em si e que acontecem numa cidade ou no campo, não é? Dilemas, sentimentos, frustrações, maternidades, paternidade, enfim, há toda uma série de assuntos que são em que as pessoas conseguem rever na mesma e conseguem aproximar até, porque há uma aproximação. Eu acho que uma pessoa indo ao local aproxima de uma pessoa que está numa grande cidade e as grandes cidades, apesar de terem muita gente, são muitas vezes solitárias e as pessoas também não deixam de viver em pequenas ilhas, portanto, por que não saber, não é? Porque não saber como se vive de facto numa ilha, não é? Portanto, eu acho que isso acaba por... Há uma universalidade nisso, não é? Por exemplo, o Dias de Mel, que é um escritor que merece ser recuperado, escreveu-se muito sobre os baleeiros do Pico e está lá a condição humana toda, não é? O medo, a braveza, a preocupação com o sustento da família, o confronto com o majestoso e o perigo da natureza, a questão da morte, enfim, estão lá os temas todos e foi um escritor muito ligado ao seu território, aliás, a calheta de Nisquim, dentro da Ilha do Pico, é quase uma ilha. Exatamente, e tornou-a realmente universal. Tu, Diogo, o teu primeiro romance, e acho que a pluralidade e o pluralismo são uma marca da Grota e da nossa filosofia. Não procuramos necessariamente que seja este o caminho, sabemos que é um caminho autêntico e verdadeiro que merece não ser evitado, mas tu procuraste algo diferente, não é? E os teus textos não refletem tanto o lugar, não é? Sim, quer nestas crónicas, porque lá está, falam sobre pessoas fictícias, não é? De lugar nenhum em particular, quer no meu livro, porque também falava sobre a história de uma personagem fictícia que se apercebe que é uma personagem fictícia, portanto também não lhe quis dar um lugar específico, quis dar-lhe quis que todo o mundo à volta dele fosse ficcionado. E depois... uma própria ficção, não é? Portanto, estás a brincar com a própria ficção, que faz sentido. Exatamente. E depois há a questão de... os livros têm essa coisa boa de deixarem que as pessoas imaginem ou que adaptem aquilo que estão a ler àquilo que conhecem. E, portanto, ao omitirmos, se calhar, às vezes, os sítios ou ao omitirmos algumas coisas, as pessoas conseguem encaixar ou imaginar aquilo que conhecem e colocar aquilo que conhecem na própria obra e, assim, identificar-se, digamos assim, ou conseguir situar-se mais na obra. Por isso, depende dos gostos de quem escreve, dos gostos de quem lê. Claro que situar, por exemplo, um romance nos Açores vai despertar um interesse pelos Açores. Portanto, nesse sentido também... Diz? Passa pela tua cabeça essa ideia? Para já é assim, é vergonhoso, mas é verdade, eu sendo um açoriano ainda só conheço 5 ilhas, portanto ainda me falta 4, portanto eu não podia em boa consciência escrever um romance sobre os Açores, não tendo ido às ilhas todas sequer. Que é o teu território.
Algualva, faz uma coisa na Algualva. Pois, exatamente, podia fazer uma coisa assim, mas lá está, se calhar prefiro falar numa freguesia pequena e as pessoas, quem é da Gualva imaginará a Gualva, quem é de outra freguesia imaginará a sua própria freguesia, e as personagens que lá existem, como existem em todas as freguesias. Mas pronto, mas vamos ver eventualmente se me surge alguma coisa afeta a um sítio em particular. Eu acho que já dissemos muita coisa. Remeto novamente para a Grota, para esta Exatamente. livre, para tantos textos. Também não nomeámos aqui um texto belíssimo do André Pereira, que é um texto muito forte sobre a vida e a morte. Tanta coisa para desvendar, para percorrer. A poesia, o texto também do João do Nascimento, em que há uma certa melancolia, uma certa distanciamento em relação à cidade, que foi um tema do qual falámos aqui nesta conversa. Eu, por mim, já não tenho nada a dizer. Isto parece um julgamento, não é? Vamos dizer agora. Só dizer que quem quiser o seu exemplar, não é? Nestes tempos ainda de desconfinamento, se tiverem muito medo de sair à rua, podem mandar vir a partir do site da Letras Lavadas, que tem portes grátis para os Açores. E também vai estar em São Miguel à venda na própria loja da Letras Lavadas. Também estará em breve à venda na Terceira. Já não está em folio, pois já vi. E portanto, quem quiser deitar a mão a um exemplar, está à vontade, está à disposição, mesmo sem saírem de casa. Podem descansar, beber um café e esperar que ele venha até vós. Há perguntas dos leitores ou não? Ou dos espectadores? Eu não faço ideia porque eu não percebo nada disto. Também tens a desculpa de ser escritor, não é? Pois, exatamente. Esta coisa dos chats e não sei o quê. Não sei. Despedimos com amizade, não? Pois, exato. Claro, certa despedida tem que ser com amizade. Com amizade e respeito e com abraços aquarentenados. Mas é mais ou menos isso. Acho que está tudo dito. Um abraço ao Daniel. Obrigado por teres participado. Ainda por cima aí é mais uma hora, portanto os miúdos se calhar já está na hora deles irem deitar, apesar de ser sábado. Muito obrigado pela tua disponibilidade e obrigado à Sara e ao Nuno. E pronto, e é mais ou menos isso. Temos aqui um abraço que nos surgiu do Telmo Nunes, que é uma pessoa que tem acompanhado não só os números da revista Grota, como o arquipélago de escritores, e nós precisamos de pessoas que nos leiam, que nos procurem, que também celebrem esta ideia de uns Açores literários, culturais, que saibam transmitir o que se faz aqui e não só o que não se faz aqui, mas é transmitido e publicado a partir daqui. Sim, eu acho que isso é uma reflexão importante, aliás, que se podia referir, que é essa união coletiva, não é? Das diferenças e procurar que estes exemplos agora online se possam realizar depois também mais vezes ao vivo, não é? E que as coisas sejam mais itinerantes entre as ilhas e que seja possível criar formas disso acontecer de uma forma sustentável, não é? Porque é importante também. As pessoas pensam que nós nos conhecemos todos uns aos outros, mas não é verdade, não é? É importante haver esse intercâmbio entre ilhas para fazer circular, mesmo os espetáculos, porque falando no teatro, por exemplo, às vezes não, quase todas as vezes, há tanto trabalho a preparar uma peça que tem depois uma exibição, ou duas, se for, não é, em duas cidades, talvez vá, por exemplo, aqui na Terceira, se calhar aqui em Angra e na praia, e depois talvez vá a São Miguel, mas a Ponta Delgado, ou assim, ou a Ribeira Grande, enfim. Mas depois não vai a mais lado nenhum, quer dizer,
tem que se criar, eu acho que o Terry nesse aspecto está a fazer um bom trabalho também e é preciso mais pessoas unirem-se a isso ao longo do ano, não é? E pronto, fica aqui. Passagens mais baratas também, já agora, entre Exatamente. Isso é um dos impedimentos, por Olha, exemplo, mas a baixa, não é? Porque não é sustentável uma pessoa ir dar um concerto e mostrar um filme ou com os custos que isso implica, não é? De uma deslocação quando é mais barato ir a Lisboa, não é? O que é estranho. Pronto. Ou a Londres. Mas olha que nós cá não é cá no continente, é aqui neste fim do mundo, que é o segundo ponto mais alto de Portugal. Portanto, aqui na Estrela também temos esse problema com a circulação das peças de teatro. Portanto, o teatro já por definição é efêmero, ou pelo menos o espetáculo vive da efemeridade. Mas depois a circulação, por estranho que pareça, apesar de CIMES e de muitas entidades que supostamente devem agregar, praticamente morre tudo quando nasce. Portanto, é um problema que eu penso que é daqueles que, se estivéssemos no Triângulo das Bermudas, seria explicado, ou no entroncamento, agora estava a esquecer-me do entroncamento dos fenómenos, mas é muito, muito estranho o não haver esse dar a mão a quem cria. E isso é algo que nos Açores eu comecei a notar que é completamente diferente, é que há uma preocupação com quem cria e com quem faz coisas nos Açores para que possam ter vida para lá dos primeiros 2 segundos, não é? E, portanto, isso é ótimo. E lá está. Pode vir dos exemplos, pode vir dos Açores, aliás, o exemplo, digamos que não é só o anticiclone, mas pode vir também um ciclone a varrer um bocadinho a cultura nacional, porque também precisamos de bons exemplos. Mas é isso. Pois, vamos ver agora neste mundo pós-Covid, em que se discute também muito a cultura e apoios para a cultura, ou o que é que vai ser a cultura a partir daqui. Mas pronto, isto daria para mais um vídeo de 2 horas. Portanto, se calhar, por enquanto, vamos ficar por aqui. E pronto, mais uma vez agradecer a vocês todos, agradecer à Letras Lavadas e agradecer a quem nos viu. E pronto, e feitos os agradecimentos, vamos à nossa vida. Obrigado.